Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Eu quero falar com você sobre um coração quebrantado. Amém? Estamos precisando entender um pouco sobre quebrantamento, sobre se derramar. E eu quis fazer a exposição deste salmo nesta noite. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. E não só a sua Bíblia aberta, mas a sua mente aberta e o seu coração aberto. Porque a pregação da palavra de Deus, ela é que transforma a vida do crente. Então, entra pelo ouvido e desce ao coração. Eu posso falar aqui por horas, horas e horas, se você não estiver disposto a ouvir, é como o professor que dá aula quando o aluno não quer aprender. Fica difícil. Mas pela bondade de Deus, nós cremos que o seu Espírito está conosco. E nesta noite, a nossa oração é que Ele leve cativo o seu pensamento, o seu coração a Ele. Porque eu tenho absoluta certeza que o desejo do nosso Deus é nos visitar com poder e glória. Amém? Irmãos, nós lemos um texto, eu não vou reler o texto, porque eu vou expô-lo, mas mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 51. O Salmo 51, ele é um salmo muito interessante. Por quê? Porque ele é uma oração. E uma oração quando? Quando o homem se arrepende daquilo que ele cometeu. E o que foi que aconteceu? Para contextualizar o Salmo 51, você precisa entender o que aconteceu com Davi. Esse salmo é de autoria do rei Davi, numa situação de pleno arrependimento. Ele se arrepende dos seus pecados. Mas o que foi que ele cometeu, irmão? Isso foi tão grave assim? Foi. Davi, um rei, o texto bíblico em Samuel diz que quando os reis deveriam estar na guerra, Davi ficou no palácio. Aí já começou errado, bem aí. Porque ele deveria estar guerreando, ele ficou ocioso no palácio. E aí, resumindo a história que talvez você conheça, ele comete adultério, ele se relaciona com uma mulher casada, por nome Betseba. Esta mulher, ela era esposa de um soldado leal a Davi, e o soldado estava guerreando por Davi, Davi se relaciona com esta mulher. Muito bem, o primeiro pecado de Davi, adultério. Só que aí a situação piora, a mulher fica grávida, avisa Davi. Davi disse: eu não vou assumir esse menino. Manda chamar o soldado Urias, Urias volta, e ele cria todo um cenário para que Urias vá se deitar com a sua mulher e pense que o filho é dele. Só que Urias era muito honrado, e apesar das artimanhas de Davi, isso não aconteceu. Eu estou resumindo a história, porque o meu alvo não é contar a história de Davi e Urias, é contar o Salmo 51. Muito bem, Davi viu que este homem não seria o pai da criança, a mulher estava grávida, a situação se agrava, e ele pega e escreve uma carta para o seu comandante Joabe, e manda que o próprio Urias leve. E na carta constava o seguinte, meus irmãos, dizia: põe Urias na frente de batalha, onde certamente ele será morto. E assim Joabe obedece, Urias é morto. Davi pega Betseba, casa-se com ela, leva para sua casa e segue a vida. Só que o texto em Samuel é muito fantástico, porque ele diz assim: e isso não agradou o Senhor. E aí a primeira coisa que eu faço aqui, antes de entrar no texto propriamente dito, é um alerta para a minha e para a tua vida. Ei, tem coisas que a gente pode estar fazendo, que está dando tudo certinho, mas saiba, tem um Deus nos céus olhando para nós. Embora talvez você não esteja colhendo as consequências dos seus pecados, há um Deus no céu olhando para os seus filhos. O fato é que um belo dia Deus desperta Natã, e Natã se dirige até a casa do rei Davi, e lá lhe conta uma história. E resumindo, porque eu preciso avançar aqui, que senão eu gasto tempo nisso aqui, Davi é confrontado pelo seu pecado. No confronto, ele poderia tomar
duas atitudes: negar e dizer eu não cometi, eu sou o rei, você me respeite, seu profeta, ou se arrepender. E aí tem a diferença aqui, que eu acho extraordinária na vida do pecador Davi, que somos eu e você, irmãos. Nós temos potencial para fazer muito pior do que Davi fez. E o que é que nos sustenta? A doce, maravilhosa graça do Senhor. E o fato é que Davi agora, diante disso, ele escreve 2 salmos, Salmo 32 e Salmo 51. E ele demonstra o seu arrependimento. E aí eu quero conversar com você sobre um coração quebrantado, um caminho para superar os pecados que nos bate à porta. Amém? Então eu quero conversar com você sobre 4 pontos. Primeiro, a resposta ao pecado. Segundo, a seriedade do pecado. Terceiro, o caminho para a superação. E quarto, a alegria do coração quebrantado. Nesse texto do Salmo 51, eu quero caminhar com você, lhe explicando estas verdades para a minha e para a tua vida, amém? Então o primeiro ponto que eu quero discorrer com você é sobre a resposta ao pecado. Veja a oração de arrependimento de Davi, porque diante do pecado, irmãos, diante do erro que eu e você possamos cometer, existe apenas 2 atitudes que nós podemos tomar. Como é que nós respondemos uma vez que nós pecamos, uma vez que nós erramos, uma vez que nós nos distanciamos do Senhor? Não é se justificar, mas é se voltar para Deus. Uma vez que eu e você deslizemos, pequemos, abandonemos a comunhão com o nosso Deus, o que nós devemos fazer? Não é nos justificar, não é botar a culpa no pastor, não é a culpa do irmão que não te visitou. Você deve olhar para Deus e dizer: meu Deus, eu pequei mesmo. É dele e para ele que deve se voltar a nossa atenção. Então qual é a resposta ao pecado? Voltar-se para Deus. Veja o que o texto diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por causa da tua grande compaixão. Ei, você precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus santo, e que requer dos seus filhos santidade, que requer dos seus filhos comprometimento com Ele, que requer dos seus filhos uma vida transformada e diferente. Mas ainda assim, esse Deus é misericordioso, é um Deus de compaixão, é um Deus que não somente desce com juízo, mas Ele desce também com misericórdia e recebe de volta aquele que se arrepende com sinceridade. Davi reconhecia o seu pecado, ele reconhecia que ele era pecador, e agora arrependido, ele se lança aos pés do Senhor. Mas Davi também reconhecia uma coisa: que o pecado, ele é perdoado, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós colhemos as consequências do pecado. E se você conhece o texto, você vai saber que as consequências na vida de Davi foram absurdas. A sua família padeceu por este crime e pecado que ele cometeu. Então volte-se para Deus. Ele é misericordioso. E é exatamente essa garantia que nós temos na palavra de Deus. Em João, 1 de João 1, 8 ao 9, que diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há esperança para aquele que pecou. Aquele que pecou não é só lançado fora, Deus o recebe, o aceita, o traz para perto. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é misericordioso. Então o que eu tenho para dizer para você? Diante do pecado, qual resposta eu dou? Arrependimento e correr para os pés do Senhor. E o que é que eu faço, irmãos, nos pés do Senhor? É o segundo ponto: clama por misericórdia, limpeza e purificação. Olha o que o salmista diz, olha o que Davi faz diante do Senhor. Veja no verso 1 ainda: apaga as mazelas da minha rebeldia. Sabe por quê?
Porque pecado é rebelião contra Deus. Pecar é quando eu não me sujeito às leis de Deus para a minha vida. É quando eu faço uma escolha própria e dizer, não, eu não vou viver pela orientação do Senhor, eu vou viver pela minha própria orientação. Então todo pecado, em primeira instância, ele é rebeldia contra a autoridade de Deus. E aí ele continua, lava-me de toda a minha culpa. Aqui no original fala sobre iniquidade, sobre a perversão que existe no coração deste homem, no caso Davi. E ele insiste ainda no Salmo dizendo, purifica-me de meu pecado. E o que é pecar, irmãos? Pecar, a raiz da palavra, o significado de pecado, irmãos, é errar um alvo. É alguém que não acerta aquilo que foi direcionado para ele ser e fazer. Ele erra o alvo. E a oração dele, ainda no verso 7, a gente dá um saltozinho no verso 7, ele diz assim, purifica-me como o isopo da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Nenhum ser humano pode se justificar dos seus próprios pecados, nenhum ser humano pode se justificar diante de Deus, mas uma vez que ele pecou, uma vez que ele errou, uma vez que ele se distanciou de Deus, e agora ele se lança aos pés do Senhor, com seu coração quebrantado, com sua alma ferida, e clama por misericórdia, agora não mais o pecador, mas o sangue de Jesus, nos limpa de todo o pecado, e nos faz mais limpo, mais branco do que a neve. Aqui o salmista põe na sua mente uma imagem. Você já viu a neve? Muitos de nós não, a não ser que tenha visto um vídeo, a não ser que tenha visto através de uma televisão, mas é algo extremamente branco, é algo extremamente limpo. O que o salmista estava dizendo aqui é, Senhor, se o Senhor se apiedar de mim, toda a treva, toda a escuridão que possa existir na minha alma, aquilo que deixa a minha alma escurecida de pecado, se o teu sangue passar por mim, eu ficarei limpo, eu ficarei completamente sarado, eu ficarei completamente curado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, Davi compreende, e nós precisamos compreender, as nossas justificativas, as nossas desculpas não alcançam perdão para as nossas vidas. E o que é que alcança perdão para as nossas vidas? Confiar na obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus foi naquela cruz, derramou a sua última gota de sangue, para que o perdão estivesse acessível a nós. Ele está. Só que eu preciso dizer uma coisa para você, perdão não é automático. Nós temos a possibilidade do perdão. E o que eu devo fazer, irmão Adonias, então? Me lançar aos pés do Senhor. Eu preciso pedir por este perdão, eu preciso clamar por este perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez que eu me lanço aos pés do Senhor em dependência dEle, então os meus pecados são perdoados, a minha dívida é quitada, e agora eu já não sou mais velha criatura, eu sou transformado em nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, que verdade preciosa é essa? Você saber que você não está abandonado aos seus pecados, você saber que você não está jogado para uma vã maneira de viver, mas existe esperança para nós, mesmo quando nós pecamos, nos distanciamos, achamos que não temos mais valor diante de Deus. Deus ainda assim olha para nós e diz, há esperança, uma vez que você, meu filho, se volte para mim, eu te recebo, eu te restauro, eu tenho um novo recomeço para a tua vida. Quem sabe você está aqui, chegou aqui carregado de pecado, carregado de dor, carregado de angústia. Eu quero dizer para você, troca com Jesus, troca com Ele. É isso que Ele diz em Mateus, dá-me teu fardo pesado, e eu tenho um fardo leve para você. Se lança em confissão a Deus, e dizendo, Senhor, eu pequei mesmo, Senhor, eu não presto mesmo, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa.
Trata o meu coração, porque, irmãos, diante do pecado, só temos duas possibilidades: nos voltar para Deus e clamarmos por perdão, por limpeza e por purificação. Louvado seja o nome do Senhor. Davi entende aqui, irmãos, a seriedade do pecado. Ele entende que Deus perdoa os pecados, mas ele também compreende que as consequências ficam. Ele entende que Deus é perdoador, mas quando nós erramos, existem consequências que nós temos que lidar. Eu tenho absoluta certeza que, a menos que você tenha nascido no Evangelho, talvez você já tenha vivido uma vida aí pregressa antes de conhecer Jesus, e que você talvez fez algumas coisas que hoje você colhe consequências. Um exemplo, talvez você tenha se entregado a vários amores, e talvez, quem sabe, foi traído, foi enganado em alguns desses processos. E hoje, apesar de estar restaurado com Cristo Jesus, quem sabe desfrutando de um bom casamento, em algum momento ainda é desconfiado. Por quê? Foi traído tantas vezes. Fica a consequência. Alguém, quem sabe, que foi entregue a bebedeiras, aceitou Jesus, Jesus curou, restaurou, é um homem, uma mulher de Deus, mas quem sabe colhe um problema de uma cirrose, colhe um problema de alguma comorbidade advinda do uso excessivo de álcool. E assim eu poderia citar tantas outras situações em que o pecado foi perdoado, mas o indivíduo, embora crente em Cristo Jesus, salvo com nome para ir morar no céu, colhe consequência dos seus erros, dos seus pecados. Então Davi entendia isso, ele entendia que era sério. E aí é importante que a gente entenda isso, que pecado tem consequência, que pecado traz consequências, e isso nós podemos ver na vida de Davi, na vida de Urias, na vida de Davi devido ao pecado de Urias. De modo, irmãos, que eu preciso fazer esse alerta: pecado não é algo para se esconder debaixo do tapete, pecado não é algo para fingir que não existe, porque o pecado, irmãos, ele causa separação entre o homem e Deus. Pecado, ele mina o relacionamento do homem com Deus. Davi, ele diz que o seu pecado estava todo o tempo diante dele. Quando nós erramos e pecamos, a nossa consciência nos acusa, orar fica difícil, vir à igreja parece que se torna algo complicado de se fazer. Então o pecado, irmãos, ele tem essa capacidade, essa habilidade de tirar a nossa paz, o nosso sossego, e não nos permitir nos entregarmos completamente a Deus, porque nós passamos a vivenciar a influência do acusador. É isso que a palavra de Deus diz que o diabo é, ele lançando na nossa mente a acusação, diz: olha, está vendo? Ah, mas tu fez isso, ah, mas tu fez aquilo. Não existe nada melhor, irmão, do que você estar com a vida limpa com Deus. Dizem, eu não sei se essa história é verdadeira, mas diz que Lutero estava numa das suas orações e de repente ele sentiu a nítida presença do inimigo o acusando, dizendo: olha, tu fez isso, olha, tu fez aquilo, e fez uma lista enorme de pecados. E Lutero, narrando esse fato, segundo a história, ele diz: agora, Satanás, deixa eu te falar uma coisa, escreve aí do lado de cada pecado: o sangue de Jesus me limpou, o sangue de Jesus me limpou. E tu vai escrevendo de cada um deles, porque eu já fiz isso mesmo, mas eu já acertei a minha vida com meu Deus, eu não tenho pecado de estimação, eu não guardei nenhum esqueleto no armário, eu acertei a minha vida com meu Deus, eu tenho vida limpa, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Davi confessou pelo menos 5 horrores que o pecado traz, e nós podemos contemplar isso no texto. Primeiro, ele diz que não aguenta mais carregar o fardo do pecado, porque ele compreendia que o pecado o afetava por inteiro, afetava o seu coração, a sua alma, o seu entendimento. É isso que fala o verso 3: pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Olha o que o texto diz. Davi enterrou Urias. O texto bíblico de Samuel não é claro, mas quem sabe ele fez honrarias para Urias, quem sabe ele fez, ninguém estava sabendo. Davi talvez até se promoveu como um bom salvador,
dizendo: olha, pois a esposa ficou viúva e grávida, e o homem pegou, foi lá, o rei, que rei maravilhoso é o nosso, pegou a esposa, trouxe para ele, transformou em sua esposa. Ele talvez saiu como salvador da pátria, porque, irmãos, a aprovação dos homens não é a aprovação de Deus, entenda isso. Davi, quem sabe, foi aplaudido pelos homens, mas Deus sabia do seu pecado, e ele confessa aqui no Salmo dizendo: o meu pecado me perseguiu o tempo todo. Eu imagino aqui ele levantando, pensando no pecado: eita, mas eu fiz isso. Ele ajoelhando e pensando: mas eu fiz isso, a minha oração não vai subir, a minha oração não vai encontrar em contato, eu não consigo ter liberdade nem para louvar o meu Deus. Quem sabe ele estava inflamado com tudo isso, com essa dificuldade. E ele confessa no Salmo 32, que ele escreve também diante desse pecado que ele cometeu. Ele diz assim no verso 3 e 4: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro, dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. O pecado perturba a consciência, irmãos. O pecado, ele adoece o corpo, a alma. O pecado, ele precisa ser confessado, para então trazer alívio para a alma. O segundo ponto, que horror também que ele causa, ele fala no verso 4, o pecado é contra a santidade de Deus. Olha o que ele diz: pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal. Veja só, como é que Davi se expressa. Você entendeu qual era o pecado de Davi? Davi pecou foi contra Urias. Você poderia dizer: não, Davi pecou foi com Betseba, contra a criança, contra o seu soldado. Davi cometeu pecados contra o seu regimento. Mas na declaração dele, irmão, ele diz assim: Senhor, contra ti somente eu pequei. Sabe o que é que Davi estava reconhecendo aqui? Que o pecado, irmãos, em primeira instância, ele é contra Deus. É mesmo, irmão? E mesmo quando eu peco contra o meu irmão, sim. Mesmo quando nós pecamos contra o nosso irmão, em primeira instância nós ofendemos a Deus. Davi compreendeu isso e disse: olha, Senhor, contra ti somente eu pequei. Sabe por que o pecado é horroroso? Porque ele é um ataque ao nosso Deus. O pecado é horroroso porque ele é uma declaração de insuficiência de Deus para a minha vida. Sabe por que o pecado é horroroso? É porque eu troco a comunhão com Deus por algo que não é Deus. Por isso que o pecado é ofensivo. É quando eu digo: Deus, o Senhor não me basta, eu preciso de um outro prazer, eu preciso fazer outra coisa. Por isso o pecado é tão horroroso. É por isso que Davi confessa: Senhor, eu pequei em primeira instância, foi contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor porque eu não estou satisfeito em Ti. É por isso que eu fiquei em casa e não fui para a guerra. É por isso que eu estava ocioso quando eu podia estar orando. É por isso que quando eu vi uma mulher tomando banho, eu desejei. É porque eu não estava satisfeito no Senhor. Ah, irmãos, quantos de nós não estão assim? Tem levado uma vida espiritual relapsa. Que quem sabe o que está te segurando para não enveredar pelo um pecado é só a graça e misericórdia de Deus. É Ele que tem se sustentado com sua boa mão. Mas muitos de nós talvez esteja vivendo uma vida espiritual negligente, se alimentando de uma sopa rala na espiritualidade. Quem sabe esteja cuidando do corpo, da mente, mas da alma não. Levando uma espiritualidade de qualquer maneira. Qual é o outro horror para caminharmos? Confesse o seu pecado sem se justificar. Veja o que o texto diz. Verso 4 ainda: pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Sabe o que Davi estava falando? Senhor, você tem razão, eu pequei mesmo. Sabe o que nós somos bons? Em nos justificarmos. O negócio aperta para o nosso lado, a primeira coisa que a gente diz, sabe o que é? Não, mas foi por causa do irmão Sebastião que me provocou. Eu não ia fazer isso não. Não, é porque os irmãos tudo estão me perseguindo. Não é porque eu não tenho uma oportunidade nisso e naquilo. Eu pequei porque também aquela igreja não visita ninguém.
Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Mas o texto bíblico está nos dizendo para seguirmos o exemplo de Davi e diante dos nossos pecados nos voltar para Deus e dizer assim: Senhor, Tu tens razão, eu pequei mesmo, eu pequei porque eu sou pecador, e sem a Tua graça e misericórdia eu estou perdido, sem o Senhor eu estou perdido. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto, confesse sua propensão ao pecado. Você já viu aquelas pessoas que se orgulham dos seus pecados? Olha, irmão, mas eu não levo desaforo para casa não, viu? Aqui, meu amigo, falou, levou. Eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Uma famosa síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou fazer assim, como diz aquela música, mundana inclusive, né? Deus me perdoe por citá-la. Mas convencido dos seus próprios pecados e orgulhosos deles. Mas Davi não faz assim. Davi não se orgulha de ser assim. Ele pede misericórdia a Deus. Ele diz: Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, eu não estou do jeito que o Senhor planejou para a minha vida. Eu não estou o padrão que o Senhor quer para mim. Ele confessa e diz no verso 5: eu sou pecador desde que nasci e desde que minha mãe me concebeu. Há um pecado latente no coração dele. E a resposta de Davi é: me arrependo, Senhor Deus, disso. Eu peco desde que eu me entendo por gente. Eu tenho uma propensão natural ao pecado. Mas o fato de eu agir e ser assim, eu não me conformo. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu abro mão da minha natureza caída para viver os planos do Senhor para a minha vida. Eu não quero ser desse jeito, Senhor. Muda a minha estrutura. Muda a minha propensão para pecar. Não me deixa me orgulhar dos meus pecados. É assim que Davi age. Ele age corrigindo aquilo que a sua natureza é inclinada a fazer. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, irmãos, deseja tudo que não é Deus. Se há algo em nós que deseja Deus, é o Espírito dele que ele pôs em nós, que anseia pelo Senhor, mas a sua carne deseja o que é pior. Se você fica assustado com os pecados de Davi, eu lhe digo que você tem potencial para produzir coisas piores. E o que não faz você fazer isso? A boa mão do Senhor sobre a tua vida, a porção do Espírito dele sobre o teu ser, que te inclina para coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. O meu conselho para você é: não se deixe escravizar pelos desejos do seu coração. Confesse a sua propensão ao pecado. E quinto, para terminarmos esse tópico, confesse sua rebelião contra a graça de Deus. Tu, porém, Senhor, deseja a verdade do íntimo, verso 6, e no coração me mostras a sabedoria. Davi faz um contraste aqui das coisas que Deus deu para ele. Davi era um homem poderoso, irmãos, a esta altura do campeonato. Ele não precisava mais nem liderar os seus exércitos. Seus exércitos já conseguiam ir na frente de batalha sozinho. Estava controlada a guerra, Deus estava dando vitória para ele. Um homem poderoso, um homem rico, um homem que podia ter o que ele quisesse, inclusive sabedoria e estratégia militar como ninguém. Um verdadeiro líder, que Deus tirou de trás das malhadas e colocou numa posição de honra, deu o reino de Israel para ele. Sabe o que ele está dizendo? Ele disse: Senhor, o que eu fiz, Senhor? Diante de tudo que Tu fez por mim, Senhor, eu cedi ao pecado, eu estou rebelde à Tua graça, porque tudo o que eu tenho é fruto da Tua graça, Senhor. E ainda assim, em vez de eu me comprometer contigo, de eu me doar para Ti, eu estou deliberadamente procurando pecados e me distanciando da Tua presença. Meus irmãos, isso é um recado muito sério para mim e para você.
Eu não preciso apontar o dedo para você, eu preciso apenas lembrá-lo do que Deus fez por ti, da onde Deus te tirou, o que Ele tem feito pela tua vida, como Ele tem te sustentado. E isso, irmãos, é algo para nós nos agarrarmos e dizermos não ao pecado e sim ao Senhor, não às coisas que o mundo oferece, e sim ao reino de Deus, não para as distrações do mundo e sim para a obra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, desta compreensão para exercermos o protagonismo que Deus espera de nós. O que Deus espera dos seus filhos é ação para o seu reino, é dedicação para a sua obra, é vida de comunhão com Ele, é entrega para que o seu reino cresça e expanda. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, veja só, Davi se junta ao profeta Natan e a Deus, condenando o seu pecado e confessando a profundeza da sua depravação. Precisamos aprender, irmãos, a confessar a seriedade dos nossos pecados. E então, agora até então eu falei sobre o que fazer diante da realidade do pecado e da seriedade do pecado. Mas eu não posso deixar você apenas sabendo que pode correr para Deus e apenas sabendo que é sério pecar. Eu preciso oferecer uma resposta a tudo isso e dizer para você que há um caminho de superação. E esse caminho passa por voltar-se para Deus, clamar por purificação, entender a seriedade do pecado, mas também pedir renovação. O caminho para a superação, irmãos, é um pedido de superação. Sabe por quê? Porque saber que Deus te perdoa e saber que o pecado é sério não te imuniza contra a realidade de pecar novamente. Você sabia disso? Saber que Deus perdoa os seus pecados e saber que o pecado é sério não é uma injeção no braço para você nunca mais pecar. Você precisa caminhar por este caminho de superação. E este caminho de superação, irmãos, ele passa por uma súplica por renovação. Você precisa compreender qual é o problema que marcou, que fez Davi pecar. Então eu quero trabalhar com você com 2 pontos apenas nesse tópico. Um chamado, irmãos, à súplica por renovação. E que chamado é esse, irmão? É nós entendermos que a lição principal, que pessoas que são renovadas, que são restauradas por Deus, que têm os seus pecados perdoados, eles precisam viver uma vida comprometida a uma constante transformação. Sabe por que você aceita Jesus e não vai para casa e fica lá e nunca mais volta na igreja? Poderia ser assim, não poderia? Mas você precisa desta comunhão, deste confrontamento. Você sabe por que é importante esse culto de doutrina às sextas-feiras? Que você poderia dizer, eu podia estar viajando ou fazendo qualquer outra coisa. É porque aqui nós acertamos a sua visão com os céus. É aqui que quando você passou semanas e semanas aí, quem sabe saindo da linha de Deus, aqui nós colocamos a visão no lugar e acertamos a sua linha com Deus, a minha própria linha com Deus. Nós precisamos desta comunhão, porque aqui não é o irmão Adonias falando, é nós entendemos que a palavra de Deus coloca as coisas no lugar e ajusta a nossa conduta e a nossa postura espiritual. É nós entendermos esta verdade, irmãos, que pessoas perdoadas, elas vivem comprometidas em serem transformadas por Deus. Veja só o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Olha a seriedade do que Paulo fala para aquela igreja. Ele diz assim, vocês sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aqueles que são ladrões, avarentos, bêbados, que insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo?
Ele disse: olha, eu reconheço as origens de vocês. Vocês eram pecadores, vocês eram desviados da verdade, mas agora vocês entraram em contato com Deus, e agora são purificados, santificados e declarados justos por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos suplicar por esta renovação. Nós precisamos clamar dizendo: Senhor, renova-me, reforça a tua vida em mim, reaviva-me. Nós precisamos da alegria da salvação, irmãos. E é isso que Davi fala no verso 8, quando ele diz assim: olha, devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Ele estava clamando por renovação. Ele estava dizendo: Senhor, eu pequei, eu fui perdoado, mas eu quero mais, Senhor, eu quero um relacionamento mais profundo contigo. Eu desejo sentir a tua presença no dia a dia, eu desejo estar próximo a ti, eu desejo ter a minha vida inclinada e sustentada por ti, eu desejo desfrutar da alegria inabalável, a alegria da tua salvação. Eu quero sorrir a cada dia sabendo que meu nome está escrito no livro da vida, e isso me basta. Louvado seja o nome do Senhor. Que tudo pode romper ao meu redor, mas em saber que eu caminho para os céus, em saber que naquele grande dia o Senhor dirá: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Esta alegria deve palpitar o nosso coração, esta alegria deve nos animar, esta alegria deve satisfazer as nossas vidas, meus irmãos. Embora que o mundo tire as nossas alegrias, saber que Deus cuida de nós, que Deus nos sustenta, que nosso nome está escrito no livro da vida, deve causar sorrisos no nosso rosto, na nossa alma e no nosso coração. Davi aqui também, dentro desse tópico, o caminho para a superação, ele reconhece o coração do problema. E o coração do problema, irmão, o cerne, o âmago do problema, era um problema de coração. Não que Davi tivesse alguma cardiopatia, algum problema cardíaco. Mas aqui, quando nós falamos de problema de coração, nós falamos sobre o íntimo do seu ser, as suas propensões para a adoração. Davi reconhece e entende aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que do coração das pessoas vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as perversidades, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, a insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são as que contaminam o homem, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, escrevendo em Marcos 7, 21 ao 23. Como eu lhes disse, em nenhum momento do texto do Salmo 51, Davi menciona sobre sexo ou tentação sexual, que foi exatamente o que lhe levou a cair. Foi o fato dele ver a esposa de Urias tomando banho. Mas ele não fala isso no texto em nenhum momento, porque ele compreende, irmãos, ele compreende que o problema dele não foi a tentação sexual que ele vivenciou. Ele entende que o problema dele não foi o fato dele ver uma mulher tomando banho. Ele entende que o coração do problema era a pouca suficiência dele em Deus. Deus já não bastava para ele. Meus irmãos, você precisa entender essa verdade. Davi olhou aquela mulher e cobiçou, porque o seu coração já não estava em Deus. Davi olhou para aquela mulher e cedeu ao pecado, porque o seu coração já não dependia de Deus. O seu coração já não estava centrado em Deus. O seu coração já não estava sendo visitado por Deus, irmãos. Já não lhe bastava a alegria da salvação. Já não lhe bastava a plenitude, o regozijo de ter Cristo no seu ser. Davi estava sendo preenchido por outros desejos. Já não lhe causava alegria, quem sabe ele transformou o seu culto numa mera rotina.
Quem sabe ele se tornou seus compromissos com Deus em algo que ele fazia por obrigação. Quem sabe ele era alguém que estava ativo nos seus compromissos com o reino de Deus, fazendo, quem sabe, a obra de Deus, mas já não sentia a presença do Deus da obra. Meus irmãos, nós não podemos confundir esta verdade. Nós não podemos, porque de tudo, irmãos, toda a nossa intenção depende o nosso relacionamento com Deus. Davi olhou para si e viu que o seu problema, e o problema de todos aqueles que pecam, seja sexualmente, seja um desvio, seja uma injustiça que seja cometida, ele compreende que o seu coração estava distante de Deus. E é por isso que ele declara e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, ou seja, inabalável, que não ceda aos prazeres encantadores. Restaura em mim a alegria da tua salvação e me torna disposto a te obedecer. Aleluia. Davi olha para o seu próprio coração e diz: esse coração não serve. O coração que bate dentro de mim, os meus impulsos não servem para glorificar a Deus. Eu preciso orar a Deus sobre isso. E ele ora dizendo assim: Deus, nem aproveita esse coração aqui não, nem faz uma reforma nesse coração aqui não, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o meu é impuro, o meu é inclinado à maldade, o meu é invejoso, o meu é obscurecido pelo pecado. Mas se o Senhor me der um coração, se o Senhor criar em mim um coração puro, o renovar um coração reto em mim, um espírito inabalável, então eu serei diferente, Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer esta oração, uma oração de um coração que está disposto a obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós dizemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas quando nós temos que fazer a vontade de Deus, nós esperneamos, nós cedemos muitas vezes à nossa própria vontade, porque só quando Deus criar em nós um coração alegre nele, nós venceremos a tentação. Só quando Deus criar em nós um coração e um espírito puro, inabalável, firme nele, então nós poderemos ter poder sobre o pecado, porque foi criado em nós um coração puro, um espírito reto e inabalável. Davi, ele nos ensina a reconhecer o coração no problema e a entender que sem alegria em Deus, o nosso coração continuará buscando prazeres naquilo que não é Deus. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ele declara no seu primeiro livro das Confissões, ele diz assim: o meu coração inquieto estar enquanto não repousar em ti. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto o teu coração não encontrar satisfação em Deus, você vai buscar nos prazeres mundanos, na realização pessoal, na profissão, no esposo, na esposa, no namorado, na namorada. Vai buscar em tudo aquilo que não é Deus. E embora você tenha o mais belo namorado, o mais belo emprego, o mais belo salário, o mais seja famoso, seja reconhecido, adorado, reverenciado por onde quer que você passe, enquanto o teu coração não repousar em Deus, você vai estar inquieto, nada te satisfará. Por que você fala isso, irmão Adonias? Veja os maiores e aqueles que são ricos hoje na terra, como é que está o coração deles. Veja as inquietudes daqueles que têm recursos, mas não é dinheiro pouco, não é muito, que pode viajar o mundo a hora que quiser, que tem tanto dinheiro que não sabe como é que gasta. Veja como é que está o seu coração, porque a declaração é essa: nosso coração só encontrará alegria quando repousar em Deus. É por isso que nós pecamos, é por isso que nós cometemos, é por isso que nós usamos álcool, é por isso que nós, muitas vezes, pessoas se drogam, se prostituem, se entregam, porque ainda não encontraram a satisfação plena em Deus. Porque uma vez que você encontrar a satisfação plena em Deus, nada lhe satisfará mais. Meus irmãos, a minha intenção mesmo é te incomodar nesta noite.
Porque o papel do pregador, irmãos, é não deixar o povo pecar em paz. Eu quero fazer você entender essa verdade, que você precisa acertar o seu coração com Deus. E por último, eu já encerro. Acho que eu até estourei o tempo. A alegria de um coração quebrantado. Davi conclui, ele diz assim, olha o que Davi fala aqui, ó. Verso 16, tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um coração quebrantado. Não rejeitará um coração humilde e arrependido. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu tenho dinheiro, eu sou rei. Se o Senhor quiser sacrifício, eu faço aqui festa de sacrifício. É boi que o Senhor quer, eu mando matar. É sacrifício no altar que você quer, eu mando fazer. É para ir de joelho até capitão de campo, eu vou. Só que Davi reconhece e diz assim, não é isso que o Senhor deseja. O Senhor não deseja os meus sacrifícios, o Senhor deseja o meu coração. O Senhor não deseja o que eu posso fazer para ti, o Senhor deseja a minha vida. Deus não quer os teus talentos, os teus dons, Deus quer a tua vida por completo. Não adianta você ter as maiores habilidades para fazer a obra de Deus prosperar, se o teu coração não for dele, é trabalho vão. Deus quer o teu coração, Ele quer a tua vida por completo. Davi reconhece isso, que ele não queria que o povo se sacrificasse com sacrifícios e ofertas e holocaustos, mas tivesse um coração distante do Senhor. Ele queria o coração daquele povo entregue a Ele, derramado na presença dEle, um coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nada se compara à alegria de ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Eu não sei quanto tempo que as lágrimas já não te visitam. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo faz que ler um texto bíblico não te leva às lágrimas. Eu não sei quanto tempo faz que ouvir uma canção já não te toca a alma. Eu não sei como está o teu coração. Se ele se transformou em uma terra árida. Eu só sei que o Deus que deseja o teu coração está aqui. E aquele que pode fazer chover, mesmo neste coração que já não sente a presença de Deus, também está aqui. E eu sei que o desejo do coração do nosso Deus é que nós voltemos a ter um coração disposto a lhe obedecer, um coração quebrantado, um coração disposto a fazer a vontade do Senhor, um coração que sente a sua presença, um coração que é visitado pelo Senhor. Eu quero concluir dizendo que Davi, ele sofreu as consequências do seu pecado, porém, ele superou. O homem segundo o coração de Deus deu a volta por cima. Davi superou a culpa pelo pecado, se arrependendo e confiando na misericórdia, no amor e na compaixão de Deus. Nós podemos superar, irmãos, mesmo quando erramos, depositando a nossa fé em Cristo. Davi superou o poder do pecado, buscando em Deus graça sobre graça. Nós podemos superar depositando a nossa satisfação e alegria em Cristo. Davi superou as consequências do seu pecado confiando na graça, no amor e na compaixão de Deus. Além de perdoá-lo, humilhá-lo, quebrantá-lo, Deus também o fortaleceu e devolveu a alegria. Nós superamos quando nós fazemos de Cristo o nosso viver e o nosso morrer. E quem sabe você esteja se perguntando nesta noite, e o que é que eu tenho a ver com isso, irmão Daniels? E onde é que esse texto cabe a mim? Eu quero dizer que se você se sente culpado pelo pecado, arrependa-se, creia na obra de Cristo, Ele tem perdão para você. Se você se sente fraco diante do pecado, quem sabe até vencido pelo pecado, deixa eu te dizer, não tem métodos. O método é o próprio Cristo. Satisfaça em Cristo, alegre-se nele. Não se alegre com momentos,
Não se alegre com celebrações apenas. Se alegre em Cristo, Ele está com você dia a dia. Mas quem sabe ainda você carrega as consequências pelo pecado. E o meu estímulo para você é: olhe para Cristo e veja a obra dele em você. Cristo, irmãos. Aleluia. Ele deseja, irmãos, ocupar o centro da nossa vida. Ele deseja, irmãos, nos visitar com graça e poder. Mas para isso nós precisamos reconhecer o problema do nosso coração. O problema do nosso coração, irmãos, é que nós preenchemos o nosso tempo e a nossa vida com coisas que não são Deus. E quem sabe nesta noite, para você que me escuta aqui neste tempo, e também me escuta para as redes sociais, o Deus que nós servimos deseja devolver a alegria da salvação, renovar e quebrantar este coração, que há tempo se distanciou do Senhor. Quero que você curve a sua cabeça, irmãos, em nome de Jesus, e se encontre com Deus agora. Eu não sei quanto tempo faz que você não faz uma oração sincera. Eu não me interesso pela sua oração, só Deus se interessa por ela. E quem sabe você possa dizer algumas palavras para Deus que tem tempos que você não diz, do tipo: Senhor, faz tempo que nós não nos falamos na verdade. Senhor, me faz sentir a tua presença mais uma vez. Senhor, eu fiz tantas coisas que me distanciaram de ti, Senhor, mas me perdoa nesta noite. Trata o meu coração. Quem sabe você diga ainda assim: Senhor, eu já fui mais crente, já precisou de menos para eu sentir a tua presença no meu ser. Quem sabe nesta noite faz tempo que você não fala em mistérios com Deus. Seja a noite de restauração. Seja a noite do bálsamo do Senhor se derramar sobre a tua vida, e este coração que está sem forças seja renovado agora em nome de Jesus. Meu Deus, aonde esta oração, Senhor Deus, se manifestou com sinceridade, agora, meu Deus, visita a tua igreja, renova, Senhor Deus, os corações distanciados de ti, renova, Senhor Deus, aquele coração que já não sente a alegria da tua salvação. Meu Deus, agora toma o teu povo e aquece a tua igreja, renova o teu povo, Senhor, enche o teu povo de alegria, Senhor, faz transbordar, Senhor, renova, Senhor, aquece, Senhor, os corações distantes de ti, devolve a alegria da salvação ao teu povo, que depender de ti lhes bate, Senhor. Meu Deus, aonde não dá para aproveitar, cria um coração novo, cria um coração puro, faz um espírito inabalável na tua presença, aleluia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, derrama da tua graça sobre a tua igreja, aquece os nossos corações para te servir na verdade, meu Deus. Shuri canta lá, manás, ri canta lá, manás. Desce com tua glória, Senhor, quebranta os corações, Senhor, visita a tua igreja, Senhor, anima o teu rebanho, Senhor. Nós estamos precisando, Senhor, de uma obra que só o Senhor pode fazer. Nós clamamos, meu Deus, como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo, Senhor, derrama do teu bálsamo sobre o teu povo, Senhor, transforma o coração do teu povo, Senhor, anima a tua igreja, Senhor. Ah, meu Deus, aquece o teu povo, Senhor, enche o teu povo, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor. Nós
Nós oramos porque cremos num Deus que está vivo. Nós cremos que um Deus não mudou. Assim como o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando nos nossos dias. Ah, Deus, o Senhor é o nosso desejado. O nosso desejo da nossa alma é nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, fortalece os teus filhos, firma os seus passos em ti e os visita, Pai. Nós, Senhor Deus, nos submetemos a ti, Pai. Nós nos submetemos à transformação que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas e nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém.